ideia da live de hoje é sim para falar um pouco do projeto da Intelectus, né? Muita gente aí já ficou sabendo, para algumas é novidade, mas antes disso eu falei para o Wagner, vamos fundamentar um pouquinho do conceito da Web 3.0, né? Que é o conceito que o mercado está olhando para ele, a história do metaverso, da tokenização, como funciona, o que são os NFTs. Então, o conceito inicial é tentar transmitir um pouquinho de forma mais simplificada, talvez, do que é o token, o que seria, para que funciona, como é que a gente vai utilizar ele, como a gente ganha dinheiro com isso, mas principalmente entender do token sobre conceito, né? O Wagner falou ali, na verdade, no universo das criptomoedas, a primeira pergunta que muita gente me faz é, Anderson, qual a diferença de token e de criptomoeda, né? Para alguns é a mesma coisa, para outros não. Existem algumas, inclusive algumas diferenças de estudo referente a essa definição, mas o token em essência, na verdade, assim, em inglês a tradução, Wagner me corrige aí, mas é ficha ou símbolo, acho que serve também na Wagner. E isso para dispositivo eletrônico a gente fala sempre é o token do banco, né? E acaba sendo essa ficha ou símbolo para transacionar, para autenticar aquela operação, né? Um token, um código. No universo das criptomoedas, ele ganha uma definição um pouco diferente, né? Ele significa a representação de um ativo digital, basicamente um dinheiro, uma propriedade, um investimento, né? Então, o token, em essência, seria mais ou menos isso, a representação de um ativo digital, né? Que fica dentro da blockchain, né? E isso é uma das coisas que, embora pareça básica, até vou falar um pouquinho aqui, que a blockchain, na verdade, em síntese para mim, é como se fosse um livro-razão dentro de um registro de imóveis, né? Dentro de um cartório, né? Onde ele registra a transação de pessoa para pessoa. Então, a blockchain é como se fosse um grande banco de dados, né? A sigla de DLT, na sigla de inglês, é de Nome de Tecnologia de Registro Distribuído, e ele é como se fosse um grande livro-razão, onde ele registra a operação de um vendedor para outro sem um intermediário, né? Então, sem que necessite alguém, né? E dentro da blockchain nasce as criptomoedas, né? Que, por essência, aí, o BTC, o Bitcoin, que todo mundo conhece, o Ethereum, que podem ser considerados tokens, mas não necessariamente todo token é uma criptomoeda. Então, esse é um conceito aí que é um contraponto que muita gente fala, né? A criptomoeda, o BTC, na verdade, seria o token da rede Bitcoin, né? Então, é como se fosse uma rede, como se a gente tivesse redes transacionais. Então, o BTC seria um token da rede Bitcoin, enquanto o ETH, por exemplo, seria um token da blockchain do Ethereum, né? Então, muita gente já ouviu falar aí sobre Bitcoin, sobre Ethereum, que são, né, as moedas mais unânimes, digamos, dentro do mercado, e dentro das redes, basicamente, é isso que a gente vai ouvir. Então, é o que todo mundo fala. As criptomoedas nativas, por exemplo, seriam as criptos que têm a sua rede, né? Como a rede do BTC, o Bitcoin, Ethereum, BTC. Hoje, por exemplo, quando eu chegar na questão da Intelectus, eu vou falar sobre o Intelectus está projetado, a ITLC, que é a moeda da Intelectus, ela está na Binance Smart Chain, que é uma outra rede, que é a rede BSC. Tem a Cardano, por exemplo, e tem outros tokens aí que são desenvolvidos, a grande maioria são tokens desenvolvidos dentro das redes já existentes, né? Então, a gente vai falar de rede da Binance Smart Chain, da Cardano, que é a ADA, da Ethereum, e aí, enfim, outras redes, mas a maioria dos tokens são desenvolvidos dentro dessas redes, né? E aí todo mundo me pergunta quantos modelos de tokens tem, quantos tokens tem no mundo, como é que funciona, qual a diferença de um token para o outro, né? E aí eu até coloquei algumas coisas aqui para falar que são as categorias que a gente tem dos tokens, né? Eu dividiria praticamente em 4 categorias, que são os tokens de pagamento, né? Payment tokens, os utility tokens, que são categorias de tokens utilitários, né? Onde entram os fan tokens, aí, security tokens, que eu vou falar, e a onda que a gente está dos não fungível tokens aí, que são os tokens não fungíveis, que são os NFTs, né? Vou fazer uma pequena explicação aqui sobre cada processo desse aqui, para que vocês entendam um pouquinho mais da essência dos tokens, né? Então, os tokens de pagamentos, eles são como essência exatamente para transferir capital, é como se fosse um funcionamento igual ao do dinheiro, né? Então, o Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, é um exemplo disso, né? Eles servem especificamente para transferência de dinheiro. A rede deles, que é o que eu falei um pouquinho antes, tem outras funções que é cadastrar um token dentro da rede do Ethereum, fazer isso de uma maneira mais fácil, fazer um smart contract mais fácil dentro da rede do Ethereum é uma funcionalidade, mas eles são
tokens que têm a finalidade de pagamento, né? Os utility tokens, que são os tokens que oferecem, de fato, alguma utilidade, né? Então, por exemplo, a gente está aí numa negociação de fazer o token do Green Valley, né? Ele vai ser um fan token onde ele conta com benefícios exclusivos, né? Então, esse token vai ter acesso à compra antecipada de ingresso, esse token vai ter acesso a votar no DJ para os grandes festivais, esse token vai ter acesso a festas exclusivas. Então, essas seriam as categorias dos utility tokens. É muito do que os clubes de futebol, por exemplo, estão fazendo, né? Tem alguns times, se eu não me engano, são Corinthians, que são detentores do direito de votar as enquetes de música de abertura, escolher a frase que vai ser escrita em algum determinado espaço do estádio, participa de promoções também. Então, esses seriam a categoria dos tokens, dos utility tokens, né? E dos fan tokens, que é um pouquinho do que eu vou falar depois dentro do projeto da Intelectus, de ser um utility token também, tá? O security tokens, que eu digo que ele é muito parecido com o processo de representação de valor imobiliário, por exemplo, né? Como bolsa de valores, por exemplo, quando uma ação é negociada na bolsa, ela tem um determinado valor, esses são os security tokens, onde você acaba meio que regulamentando o mercado de ações, né? Dos mercados de capitais dentro do security tokens. Esse é um processo que normalmente passa pela auditoria de CVM, né, ou a SEC, que a SEC é quem faz SEC, o Wagner não sei se sabe, acho que é Securities Exchange Commission, né, que é do mercado americano, como se fosse a CVM dos Estados Unidos, e ela faz um Honeywell test, e aí determina se esse token pode ser determinado e considerado um security token, como para ser utilizado como muito paralelamente ao mercado de ações, eu digo, né? E os NFTs, né, que é a sigla Não Fungible Token, tokens não fungíveis, que são os tokens que representam algo único, né? Então, dentro do token, por exemplo, a maioria deles, o Bitcoin, ou qualquer token Axie Infinity, qualquer token que a XS que a gente for falar, são tokens que você troca uma unidade fracionária por outra, eu te dou um token, você me devolve um token, tecnicamente ele é a mesma coisa. Os NFTs nasceram com o conceito de serem tokens não fungíveis, ou seja, representar algo único, né? Eu falo que ele é um grande espelho do que acontece com as obras de arte, né? Então, você tem lá a obra de arte, está registrada dentro da blockchain, na verdade, né? Tá denominada lá dentro daquele código, ele tem um código computacional específico que dá a questão de ser o único token, né? Se a gente fala um token não fungível, se a única obra de arte, por exemplo, ser o quadro da Mona Lisa, que é o original determinado a esse código de registro, né? E aí a percepção de valor que o mercado tem dado para isso foi absurda, né? Absurda, absurda. Ele teve uma ascensão no mercado dos NFTs, como o Wagner falou ali, nos games, né? Então são games que despontaram aí nos games de blockchain, Axie Infinity, empresas que já valem 5 vezes o que vale a Nintendo, por exemplo, e movimentou um absurdo. Se eu não me engano, movimentou, não sei se eu tenho esse número fácil aqui, deixa eu ver. Mas movimentou um valor absurdo os NFTs aí em 2021, praticamente aí movimentando um bom, não tenho aqui fácil, depois eu vou descobrir esse número aqui, ou o Vagnão aí se quiser, acho que 27 bilhões de dólares, isso aí. Então, se eu não me engano, a percepção do mercado 2021 foi de 27 bilhões de dólares em NFT, né? E aí é o que a gente fala, um mercado em extrema ascensão, né? Cresceu muito na questão dos games, né, devido à história do play to earn, que é jogue para ganhar, né, e foi pegando embasamento nisso, né, que a Intelectus vem no conceito de engage to earn, então engaje, né, esteja engajado na rede social para ganhar. Então a gente pegou parte desse tokenomics, digamos, essa economia do token, para fazer um projeto extremamente sustentável dentro de um projeto que já era nosso, que era um projeto de rede social, que aí eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho aqui para quem não viu aí, para ter oportunidade de ver. Então, a gente está criando esse sistema dos NFTs também dentro da Intelectus, mas é importante, acho que, entender essas 4 categorias de token, porque isso, para quem investe, faz uma total diferença, né? Faz total diferença. Quando a gente fala em quanto vale um token, por exemplo, muita gente não sabe nem como calcular, né? E a gente fala, o token é baseado geralmente no seu lastro. Aí as pessoas me perguntam, mas como funciona nas stablecoins, que não tem moeda, não está baseado em lastro nenhum, como se calcula isso? Como funciona esse mercado, né?
A gente tem moedas, por exemplo, que são as mais famosas, por exemplo, o SDC, o SDT também, que é o Tether, né? Que eles estão lastreados numa unidade de dólar, por exemplo, né? Então ele está pareado com o dólar. Se o dólar aumenta, ele aumenta, se o dólar abaixa, ele abaixa, e ela fica transacionando esse valor e mudando esse valor da moeda fiduciária de acordo com que ela vai tendo volatilidade, ela está pareada nesse mercado, né? Então, um mercado que fica fácil de se entender. Quando a gente fala de lastro em token, né, em contratos, por exemplo, você tem algumas categorias. Então, como eu falei, tem a questão dos tokens, por exemplo, que poderiam ser lastreados em contratos de aluguel, né? Então, como é que você faz? Você faz uma simulação, por exemplo, de um contrato de aluguel, onde você tem uma matemática aí de ter, por exemplo, 5 milhões de reais em locação e se desmembra em 5 milhões de tokens, né, emitidos. Então, cada token vale R$ 1, né? Se em vez de 5 milhões, por exemplo, forem 10 tokens, cada token vai valer 500 mil. Então, o valor do token também vai variar de acordo com o volume do mercado imobiliário, por exemplo. Conforme o valor de locação aumentar, o valor do token aumentaria. Então, é um outro jeito de parear uma rentabilidade no token, né? E no caso do Bitcoin, por exemplo, o lastro é a própria blockchain da criptomoeda, e né, no caso do Bitcoin tem a questão do poder computacional, que aí é uma questão que o Bitcoin defende até hoje, por exemplo, de ser uma rede que nunca foi invadida, né? Mas você pode lastrear, por exemplo, no próprio valor econômico gerado no token, que é um exemplo do que aconteceu com o Mafagafo. O lastro do Mafagafo é o dinheiro que tem dentro do capital que está lá dentro como liquidez, né? Então, por exemplo, se você tem lá na carteira, eles chegaram a 200 milhões de reais, por exemplo, 280, se não me engano, 300 milhões de reais, você tem 300 milhões de reais e 300 milhões de token, cada token vale R$ 1, né? E aí você vai fazendo essas frações para se criar, tecnicamente, um lastro dentro dos smart contracts que eles chamam, né? São as regras pré-estabelecidas para isso, né? Como é criado, muita gente me pergunta, mas como funciona? Como é que a gente cria? Como é que vocês criaram um token da Intellect? Como é que começa? É tipo fabricar dinheiro, né? Então, mais ou menos o que eu falei um pouquinho agora, né? A gente, imaginando, por exemplo, uma empresa dona de um prédio, ela aluga a fachada do empreendimento para uma concessionária por 10 anos, né? Esse contrato está formalizado, né? E aí a empresa tem um recebível ali, que tecnicamente está dentro do fluxo de caixa. Ela vai lá, antecipa isso para uma instituição, coloca juros, faz não sei o quê, e pega esse contrato e vende esse contrato, né? Então, isso dentro da blockchain, na prática, é quase que dizer o direito de recebimento de aluguel, né? Na questão dos tokens, por exemplo, emitindo esses tokens na blockchain, faça isso de forma fracionada, né? Então, por que que a gente tem visto cada vez mais, hoje são mais de 45 mil tokens, se eu não me engano, até, Wagner, se puder consultar essa informação aí, se der um Google, eu acho que vai aparecer, porque hoje todo mundo quer tokenizar tudo, né? Até vi alguém perguntou alguma coisa sobre agrícola, inclusive uma empresa veio me procurar essa semana para tokenizar máquinas agrícolas, né? E aí o conceito deles, né, é o que é pegar as máquinas agrícolas que eles fazem captação de recurso, geralmente de grandes investidores, tokeniza, fraciona isso e traz capital em pequena proporção, né? Depois essas máquinas geram um lucro, então, por exemplo, essas máquinas agrícolas geram, por exemplo, lá um lucro de 12% ao mês, e aí a gente vai criar uma lógica para distribuir esse lucro em frações através de token, né? Seria muito parecido com o mercado de ações, como eu falei, que é o security token, que você consegue fazer isso sem tecnicamente ter que abrir IPO, fazer auditoria, fazer isso de uma forma muito mais fácil, trazendo o recurso que está dentro do pool de liquidez como uma maneira de ter o lastro aí no universo das criptos, né? Como o Wagner não falou, né? O que a gente tem feito e tentado fazer aqui dentro da iRit, o que a gente vai fazer é trazer os processos de investimento, às vezes até antes do ICO, né? Que é a inicial oferta da moeda, né? Então, é isso que a gente tem feito aqui, tem trago projetos, tem avaliado os projetos, para que a gente consiga fazer esse processo que muita gente chama de vesting, né? Que é de estar comprando a moeda antes do próprio lançamento, né? Então, a maioria desses projetos sempre tem um pump
entre o lançamento. Eu sempre falo assim, para quem comprar ITLC agora, ela vai valorizar, obrigatoriamente ela vai valorizar, porque ela já começa a ser vendida, né, num valor mais alto do que o que a gente está comprando, então já vai ter 20, 30, 40% de valorização, e a partir daí ela sofre a um pouquinho dos conceitos do mercado, né? Que aí é da credibilidade do projeto, se a gente vai entregar o prometido dentro dos prazos, para que as pessoas tenham credibilidade de continuar investindo, comprando mais moeda, fazendo mais operações, fazendo com que ela... Deixa eu ver aqui... Alguém fez uma pergunta aqui. Anderson, qual a razão de uma Fagafo caiu de R$ 9 para 6 num período de 60 dias? A chance de recuperação... Vamos lá, deixa eu ver quem perguntou aqui, que não está aparecendo para mim. Júlia José Adolfo, vamos lá. Tem alguns motivos, na verdade, né? O que acontece ali, é o que a gente fala, o Mafagafo, de fato, ele é um token, na minha visão, que até o momento ele foi extremamente especulativo, né? Tudo que aconteceu em função do Mafagafo foi especulação de mercado quando a gente lançou, especulação de mercado quando o Grupo Bossa entrou, por exemplo, a grande alta foi quando o Grupo Bossa entrou, então o que isso fez? Ele deu uma chancela de credibilidade para o projeto, né? Mas, de fato, até o momento específico lá, que chegou a R$ 9 e pouco, a moeda não tinha utilidade, né? Então, eu sempre falo, quando a gente fala em utility token, que é a questão do Mafagafo, ela teria que ter uma utilidade específica, que ela está projetada, sim, para ser uma moeda utilizada dentro do game, né? É uma moeda para estar sendo utilizada dentro do game. E ali, ó, o Elisier, tá? Elisier, com prazer aí, tá? Se puder adicionar aí um comentário também, vou só finalizar aqui, acho que é interessante aí te ouvir. E aí fez com que o mercado perdesse credibilidade, né? Eles fizeram uma operação errada no conceito da história dos Mafagolds, acho que aí o Elisier que teve mais próximo aí pode explicar, e aí o mercado vem liquidando as operações, né? Inclusive, é até interessante, quando ela bateu aí, acho que foi 2 centavos de dólar, se não me engano, eu sempre falo, ó, janela de compra, oportunidade de comprar novamente. Então, o projeto tem tudo para levantar, na minha visão. Precisa sim que as coisas sejam feitas. O game agora, parte do game já foi entregue, né? Começam essas operações, então ela tem potencial sim de chegar. Inclusive, eu digo, com todas essas arestas afinadas, potencial de ir para grandes corretoras como a própria Binance da vida. Elisier, tens a palavra aí rapidinho, que aí eu já recarrego aqui. Beleza, presidente. Obrigado aí pela confiança. Rapidamente, gente, o que vocês têm que entender, né? Exatamente como o presidente falou, especulação. Nós temos que entender que esse mercado que está se desbravando para nós é um mercado de muita oportunidade, mas extremamente especulativo. Então, o que é especulação? É a gente ver valor em algo antes de ser valorizado, antes de fato haver valor nele, intrínseco de bases necessárias para que isso seja valorizado. Por exemplo, o que vai dar valor ao Mafagafo? Ele ser um jogo extremamente utilizado. No momento que ele for um jogo extremamente utilizado, automaticamente vai ter valor dentro dele. E aí o token vai subir de acordo com o valor que ele está tendo mediante a comunidade. Perfeito? Antes, exatamente foi como o Anderson falou, era especulação. Vai ser lançado o jogo, vai abrir o jogo. Quando abrir o jogo, possivelmente vão ter mais pessoas aderindo. Se quando abre o jogo, a moeda, tipo assim, um dia antes, ela sobe de 20%, 30%, mas abre o jogo e não tem aderência de jogadores, automaticamente essa especulação não foi exatamente como foi prevista ou imaginada. Automaticamente o preço vai cair. Porém, ela vai sempre estar num suporte, tá certo? De pessoas quantidade de pessoas que acreditaram no projeto. Por que a moeda não baixou menos de 2 centavos? Ela até teve alguns rápidos aí, mas ela foi mergulhos especulativos, vamos falar dessa maneira. Por quê? Porque pessoas que realmente desistiram venderam muito barato, para puxar a moeda para baixo. Muitas vezes isso acontece por manipuladores de mercado, que nós chamamos de baleias. São pessoas que têm muitos que querem fazer com que o preço do Mafagafo caia para eles comprarem mais. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Porém, você tem que entender uma coisa. Nós estamos no mercado altamente especulativo. Eu falei para pessoas próximas de mim, falei para pessoas que eu indiquei que compraram uma Mafagafo. Antes de bater 60 centavos de dólar, eu já estava mandando a galera eliminar metade do que tinha comprado. Porque nós pagamos 4, 5, 7, 8, 9 centavos. E você fazer 500%, por favor, já é 5 vezes o capital investido. E ainda sobra algumas moedas.
Não seja burro e ganancioso, seja inteligente. Desculpa o termo, mas a verdade é essa, seja inteligente. Recupera o valor que você investiu com o lucro e fica guardando novas janelas de oportunidade. Isso vai acontecer com qualquer criptomoeda que, por mais que ela tenha uma base estruturada, nada sobe para sempre, gente. Até a Apple já chegou a ter uma fase negra. A Apple já chegou a ter uma fase negra, que tiveram que trazer o Steve Jobs para dentro dela novamente, para que ela, num processo de reestruturação, pudesse ser a Apple que ela é hoje, né? A maior empresa hoje de capital aberto do mundo. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Uma coisa é nós termos um processo de venda, de divulgação, outra coisa é nós investirmos ou especularmos em algo. Então, por favor, não atucanem o presidente, não atucanem o nosso CEO, o 01, não atucanem. Estudem. Eu sou bem sincero, assim, estudem, gente. Porque as coisas que vão acontecer através da ITLC e todos os projetos que eu acredito que o Anderson está trazendo, vão passar por situações assim de altos e baixos. E vocês, se ganharem dinheiro com dinheiro de vocês, ou até mesmo divulgando, buscando investidores, vocês vão ter que ficar seguros e cientes para falar com firmeza para essas pessoas que vão estar ouvindo vocês e que vão acreditar não no projeto que vocês estão acreditando, mas principalmente vão estar acreditando em vocês. Então, eu tenho total tranquilidade em falar sobre isso, porque a gente está vendo que a estrutura que está sendo criada é muito boa. E nós temos uma vantagem muito grande, que é possível hoje, que não é possível nos mercados tradicionais, que é o quê? É ter alguém como o Anderson, que está junto dos líderes, que está junto dos fundadores do projeto, que podem trazer informações privilegiadas para nós. Então, se sintam privilegiados com essa oportunidade, não só do Mafagafo, que não é um projeto, né, do Anderson, não é um projeto da iRit, mas também nesse projeto que nós temos aí pela frente, que é o Intelectus, que é um projeto, eu vou dizer assim, nosso. Tá? Eu já coloco como um projeto nosso. Temos uma pessoa que o Wagner falou, tem que, fazer... Toda vez que encontrar, agora eu vou passar a mão nele 3 vezes, porque é fantástica a sabedoria e a habilidade de negócios que esse cara tem. E o investidor consciente, o investidor profissional, ele não analisa só a estrutura de uma empresa, ele analisa as pessoas que lideram essa empresa, a governança dela. Então, vocês sabem quem está por trás da governança da Intelectus, que é esse cara que está aí falando com a gente, que me deu a oportunidade de falar com vocês. Então, por favor, gente, não sejam burros, estudem e aprendam sobre especulação, investimento de fato, e que a senoide, esse altos e baixos, se chama linha senoide, ela sobe e desce. O que não pode acontecer é o projeto ir para o espaço, que é o que não vai acontecer com a Mafagafo, por tudo que está por trás, as pessoas envolvidas, a seriedade do projeto e o que eles estão buscando alcançar. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Essa queda, para mim, é bem normal. Valeu, presidente. Perfeito, Eliezer. Obrigado pelas palavras. Ele sempre sabe as palavras. Eu passei a palavra para o Eliezer, porque ele acompanhou muito esse processo. Eu digo, eu troquei muita ideia com ele sobre cada caminhar, então sabia que estava bem alinhado, principalmente na opinião. E acho que o Eliezer falou uma coisa ali que é bem importante, que algumas pessoas me perguntaram, algumas até choraram. Pô, liquidei uma Mafagafo com 5x, com 6x, com 7x. Poxa, chegou a bater 30x, podia ter esperado. Eu falei, gente, põe uma coisa na cabeça, né? Só ganha dinheiro com criptomoeda quem realiza lucro, né? Eu digo assim, já cansei de ver amigos meus abrirem a carteira, tô com 200 mil, tô com 2 milhões, não, tô com 50. Então, isso é importante, eu sempre falo, né? O próximo parte do processo, eu falei que quero criar uma questão para ensinar vocês a criarem alvos, né? Que é mais ou menos o que o Eliezer falou em descarregar parte da carteira, né? Então, eu crio aqui nas minhas operações, sempre falo, eu crio alvos. Então, poxa, se a moeda bater aqui, eu vou descarregar 20% do meu stake. Se ela bater aqui, eu descarrego 50%. Se ela bater aqui, 60%, né? Mas vou falar para vocês que, embora tudo que aconteceu com o Mafagafo, a iRit está praticamente... A iRit, tirando, tinha alguns investimentos pessoa física também, mas a iRit está praticamente com o stake dela todo guardado aí, esperando esse momento, porque se Deus quiser, ela vai para dentro de uma Binance aí, a gente espera e está trabalhando para isso. Então, amanhã, como eu falei, tem lançamento em corretora já, e vai ter um lançamento em corretora por semana, aqui, corretoras um pouco menores, né? Para se tudo der certo, em 45 dias, quem sabe ela ir para uma Binance, e aí eu não tenho dúvida que ela abre lá provavelmente a $1, né? Então, Presidente,
Acho que um fato importante a gente poder falar, que é muito válido, é o seguinte, gente, qualquer coisa que não sair de acordo com o planejado no projeto como a máfia, até projetos nossos que nós vemos estar presente, não façam food. O que é food, Elisero? Falar mal do projeto em público, entrar em grupos para ficar reclamando, tá? Ficar cobrando das pessoas que não podem resolver, tá certo? Pessoas que não podem resolver, não adianta você ficar cobrando. Então, isso é fazer food, isso é multiplicar pessimismo, isso é fazer com que pessoas que não entendem fiquem mais desesperadas ainda do que era possível e necessário. Então, não façam food, não só com relação à criptomoeda que você está investindo, mas também a qualquer negócio que você faça. Não fale mal, cara. Se você entrou no negócio já acreditando que não vai dar certo, ou em algum momento que vai passar por alguma turbulência, você já se desespera, você não está preparado para fazer negócio. Você não está preparado para fazer investimento, tá? Então, olha para dentro dessa necessidade, olha para dentro de você, porque isso só prejudica você. Eu vou falar isso porque a comunidade brasileira de criptomoeda, não é Mafagafa, eu falo da comunidade brasileira de criptomoeda, que é algo que eu já participo há 8 anos, é a comunidade que mais joga contra si mesma, tá? Os brasileiros são a comunidade que mais joga contra si mesma. Teve vários projetos que eu participei no ano passado, no início desse ano, e que os caras cortaram o acesso dos brasileiros a falarem nos grupos, porque a galera, tipo assim, o resto do mundo, de boa, tá? A moeda caiu 30%, 40%, a galera de boa. O brasileiro vai metendo pau, reclamando, enchendo o saco, e dizendo que era golpe, dizendo que era scam, e não sei o que, não sei o que. E os projetos estão aí, continuam aí, não quebraram e não caíram. E é muito engraçado que tem gente que entra em várias pirâmides e não falam tão mal quanto falam de projetos sérios. Porque os projetos sérios deixam as pessoas ter liberdade de acesso à comunicação. Pirâmide não deixa. Pirâmide, o cara começa a falar mal, pum, corta lá na hora. Já exclui o cara do grupo na hora. Então, os caras têm medo de falar mal porque sabem que vão sair fora do canal de comunicação. Projeto sério não inibe. Projeto sério deixa as pessoas falar, deixa as pessoas desabafar, só que a galera, ela passa do ponto. Então, não façam food. Qualquer onda que vier, não faça food, não vai adiantar. E, na verdade, vai só piorar para você que está investindo. Eu acho que isso é importante falar mesmo para a galera que quer começar no mercado financeiro e mercado de criptomoedas em geral. Desculpa aí, presidente. Não, perfeito. Obrigado aí, Ili, pelos comentários aí. Vamos que vamos. E acho que é um pouquinho do que falou. As oportunidades estão aí, né? A gente descobriu o MAFA, tá com o ITLC. Posso dar spoilers para vocês aí que tem outros projetos magníficos aí, né? Não sei se posso falar deles, Wagner. Tá, estamos quase, né? Mas estamos com o pessoal do BC Finja que a empresa aqui. é sua. Do BC Token, que veio nos procurar para dar consultoria, para fazer o lançamento, que é o token de Balneário Camboriú, é um token que vai ser utilizado dentro da questão imobiliária, inclusive de Balneário Camboriú. Todo mundo sabe a potência que é Balneário Camboriú, sendo praticamente aí, acho que o metro quadrado mais caro do Brasil novamente. Estamos com o Green Valley aí numa finalização de negociação para criar os tokens, os NFTs e o mundo metaverso, né? Para ser uma balada de música eletrônica dentro do metaverso, né? Então, estamos negociando aí com um grupo da Bélgica para fazer criação do universo metaverso dentro do Green Valley. É um projeto que eu tenho certeza que é magnífico, é um projeto que tem comunidade, que tem público, então que com certeza vai ser muito bom. Estamos negociando aí com um grupo americano, que também vieram nos procurar aí, inclusive por uma questão, como é que eu posso falar, de colheita e plantio aí, Vagnão? Eles estão tokenizando, né? Eles são deixa eu até pegar o nome da cidade aqui, Michigan. De Michigan, exatamente. Eles são de Michigan e estão tokenizando a plantação de marihuana lá, né? Então, lá é legalizado, né, a plantação da maconha, maior disso, para fazer extrato, para tirar essência, extrato e tal, e eles querem tokenizar as fazendas deles, né? Então, o Vagnão vai estar indo para Orlando agora, vai lá visitar eles, então vai a Michigan lá visitar eles, então estamos negociando. Então, assim, a ideia é que esses projetos venham, né, cada vez mais projetos, para que o público escolha investir naquilo que ele melhor acredita, né? Como eu digo, a ideia da HIT é ser a porta de entrada de mostrar esse universo para vocês, e lógico, mais do que isso, que foi sempre meu medo desde lá de trás, é que o projeto saia, que o projeto se consolide e que as pessoas entreguem, né? E aí foi onde era a nossa maior preocupação dentro do Mafagafa, inclusive, né? Que esse projeto saia, né? Que esse projeto seja entregue, que esse projeto aconteça,
E com muito orgulho, né, a gente decidiu fazer a virada de chave de um projeto que a gente vinha construindo há mais ou menos um ano, que é um projeto de uma rede social, vou mostrar um pouquinho para quem não conhece, que é a Intelectus, e virar a chave de criar uma questão de economia dentro da rede social, que é tendência, já a gente fala, é tendência da Web 3.0, né, Web 3.0, para quem não conhece, mas acho que é a próxima fase da internet, né, atualmente o conceito ainda não está bem desenvolvido, mas a definição estabelecida sobre o Web 3.0 é como se fosse uma internet fomentada pelas redes descentralizadas. Assim como o Bitcoin, como o Ethereum, né? A principal inovação dessa rede são as plataformas que não têm uma unidade controladora. É o que acontece dentro das criptomoedas, né? Que são descentralizadas, que a comunidade faz isso, né? E a inovação secundária, que é o que eles estão trabalhando dentro disso, é que as redes permitam que o valor ou o dinheiro seja transferido entre contas, né? Então, assim, que todo mundo fala, qual que é a grande diferença da internet 3.0, na minha concepção, é o dinheiro nativo, né? Que faz parte do que é o metaverso. Então, é ter o dinheiro nativo dentro da internet, fazendo transação pessoa para peer-to-peer, pessoa para pessoa, que é o que o conceito da Web 3.0 vai trazer muito forte dentro disso. E baseado nisso, o que eu sempre falo assim, essa tokenomia, digamos assim, né? Tokeconomia, digamos assim, é como se a propaganda toda, se a publicidade a partir desse momento ela fosse descentralizada, né? Tem um artigo, inclusive, que fala que se a Web 3.0 conseguir fazer o que ela pretende fazer, a propaganda vai ser descentralizada, ou seja, não vai depender da venda de dados do usuário ou anunciantes, mas sim vai recompensar os usuários para que eles ganhassem tokens visualizando anúncios, né? E baseado nisso foi que a gente teve a sacada de transformar, eu sempre falo, né? Um líder que não entende das novas tecnologias não entende mais de negócios hoje em dia, né? Então, por isso que eu fui me especializar nessas novas tecnologias e fazer com que a Intelectus e a ITLC tivessem um universo único, né? Para que isso funcionasse de acordo com aquilo que o mundo está olhando para daqui para frente. Ah, na internet 3.0 vai começar a valer a partir de amanhã? Talvez, acredito que não. Vai começar a valer a partir de depois de amanhã? Acredito que não. Mas a tendência começa a valer. É mais ou menos como o mercado especulativo. As pessoas começam a fazer, a testar. Ontem, sábado, se eu não me engano, foi lançado um projeto muito parecido com Netflix também, um projeto parecido com Netflix, já experimentando a questão do token dentro da economia, um projeto que está indo super bem, estou acompanhando aqui, e que com certeza também vai ter uma explosão muito grande. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui, que aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês entenderem da Intelectus. Apareceu aí? Sim, apareceu aqui, Projeto App Intelectus. Perfeito. Vagnão, se tu quiser só dar um spoiler aqui, só para me ajustar minha tela aqui, que eu acho que travou. Claro, enquanto eu falo. Então, assim, né, gente, para a gente ficar claro, eu não sei quantas pessoas aqui que curtem todas as redes sociais, sabe, que está presente em todas as redes sociais. E a gente sabe que a maioria, principalmente brasileira, a gente usa muito o Instagram, que a gente sabe que quando fala de tudo, não fala de nada, né? A gente sabe. Então, é para as coisas do dia a dia, vamos dizer assim, você pode encontrar de tudo ali. Né? Depois, os outros estão muito bem posicionados. Claro que depois vem algumas variáveis, como o TikTok começou umas brincadeiras de dancinha e hoje tem tutoriais com muito conteúdo lá. O LinkedIn é aquele que se posiciona muito bem na forma de trabalho. O Twitter para comentar os acontecimentos, né, de política, sociedade, futebol, acontece tudo isso. Mas, principalmente para aquelas pessoas que gostam de pessoas e gostam de trabalhar com liderança, gostam da parte cultural, faltava alguma coisa para a gente saber de que fonte meus ídolos bebem. Sabe? O que o Tony Robbins lê, o que o Elon Musk lê, o que Anderson Almeida lê, o que ele sugere. E aí veio a Intelectus e eu passo a palavra para o presidente. Perfeito. Não, obrigado aí, Vagnão. Acho que agora está aparecendo aqui, né? Assim, está bem quadrado.
Maravilha. E aí foi onde nasceu a ideia, na verdade, acho que uma das perguntas que a gente sempre faz na reunião é se a pessoa tem como hábito, por exemplo, assistir filme ou série, por exemplo. Esses dias eu fiquei assistindo uma série até as 4 horas da manhã, acordei eu, enquanto não terminou, não consegui desligar a TV, e acordei eufórico, né? E aí a pergunta que a gente sempre faz, cara, você assiste filme, assiste série, o que que acostuma acontecer quando você acorda, chega no escritório, vai ficar assistindo a série até as 4 da manhã, o que que você costuma acontecer? A gente fala, cara, normalmente você costuma querer compartilhar o conteúdo, querer contar a tua experiência, né? Normal do brasileiro querer compartilhar o que aconteceu, dividir com outras pessoas. Eu digo, cara, cheguei no escritório querendo falar, cara, não acredito, cheguei no final daquela série, que loucura, né? E aí vai cada um com seu comentário, seja positivo ou negativo, mas acabar envolvendo a pessoa. Então, a ideia nasceu, a gente fala, faltava um lugar para acompanhar ou compartilhar as informações de filmes, séries, livros ou músicas que tivessem um foco específico, né? Sem ser disperso. Eu sempre falo, o Instagram entrega muitas vezes esse conteúdo, mas não é específico. Se você quiser saber algo específico de alguém relevante para você, é muito complexo, né? Faltava um lugar onde se tivesse essas categorias agrupadas, por exemplo, como o Wagner falou, poxa, o Wagner é escritor, o que que será que ele lê, o que que será que de que água ele bebe, de que fonte ele se alimenta, de onde vem tanta inspiração para inspirar mais pessoas, né? Então a gente acabou, a ideia nasceu disso, faltava um lugar para comentar indicações dessas categorias com outros usuários, com um item de rede social mesmo, de poder compartilhar, de poder entender, né? E faltava uma rede social, na nossa visão, em que tivesse um conhecimento de conteúdo relevante, não só para divulgar, mas de usuário das redes sociais atual, que tivesse algum propósito mais específico, né? E assim nasceu a Intelectus, né? Com o conceito de compartilhamento de filmes, série, livros e artigos, né? Depois a gente acabou adicionando música, não por uma questão de ser streaming, não é nossa ideia ser um Spotify da vida, mas sim entender o gosto musical de algumas pessoas, né? Lembrando que toda rede social tem um grande algoritmo por trás, que fica espionando a vida das pessoas, né? A gente fala, mas que fica entendendo o comportamento, porque a gente entende que baseado no que você assiste, no que você vê e no que você ouve, você deve gostar de determinado assunto. Então, é isso que a gente quer chegar, né? O nome nasceu com um cunho mais cultural mesmo, né? Foi o que a gente falou, né? De intelecto, de mexer um pouco na questão intelectual da rede social, né? Não falando do Instagram, nossa ideia não é, eu sempre falo, vocês querem competir com o Instagram? Eu falei, não, bem pelo contrário, a gente quer andar numa linha paralela, uma linha muito parecida com o LinkedIn, por exemplo, que fala muito bem dos negócios, né? E para não falar, só que hoje você tem muito conteúdo de, não vou dizer futilidade, mas de atualidade, né, no Instagram. O cara tá lá jantando, tá postando fotinho, tá não sei o que, tal. E o nosso conceito é sim ir para uma linha de propósito mais de aumentar a intelectualidade das pessoas, aumentar o conhecimento cultural, né? E o nome nasceu, inclusive, disso, né? Com a ideia de indagar. Vagnão, tá, me diz uma coisa, qual é o teu intelecto, né? Ah, não, mas como assim? Tu não tem intelecto? Tu não tem nada para proporcionar para as pessoas de valia cultural? Então, esse é o conceito do nascimento do nome, né? Aqui a logo, né? A logo foi construída. Esse é um projeto que, como eu falei, a gente vem desenvolvendo há um ano. Ela tá todo minimamente pensado. Esse aqui é um exemplo do conceito da logo para vocês entenderem, né? A gente tem a letra I de internet, aí, né, de forma abstrata, com um sorrisinho no rosto, né? A ideia do clips, né, do anexo. Então, quando você geralmente precisa anexar algo relevante, seja uma conta para pagar, algo que você quer ver depois, papel, geralmente se acaba adicionando clips, né? O compartilhamento circular, que é a troca de conhecimento, que vai ser proporcionada através da comunidade. Então, tudo dentro desse projeto, desde a logotipia, do conceito da logo, foi pensado minimamente nos detalhes, né? Aqui é um pouco dos objetivos do app, né? Intelex é uma rede social de compartilhamento de conteúdo cultural. Acho que esse é o principal mote do negócio, né? O que a gente falou é conectar, envolver as pessoas, né? Com os mesmos interesses e valores, principalmente. Cultura, filme, série, músicas e livros, né? Aqui a gente fala um pouquinho do que a Intelectus né? Numa questão mais de conceito, né? A Intelectus é cultural, intelectual, divertida, relevante, humanizada, confiável, engajada, enfim, com uma série de compartilhável, fica uma série de benefícios, e ela não embora muita gente pergunte, mas é uma rede, vai ser mais inacessível? Não, ela não vai ser inacessível, não vai ser antiética, desrespeitosa. A Intelectus tem
tem um conceito mesmo de compartilhamento de conteúdo, né? Esse aqui é uma apresentação onde a gente falou muito sobre a questão do público, sobre como vai funcionar, então ela vai circular em diversos públicos, né? A gente acredita, sim, que pegue muito mais o público, por exemplo, de um próprio LinkedIn, né? Um público onde as pessoas queiram, aí sim, compartilhar um pouco do conhecimento, mas mais do que isso, que elas queiram engajar e num quesito intelectual mesmo, né? Então, vai ser um espaço, para que serve o app? Espaço para compartilhar dicas de filmes, séries, livros e música, né? A gente fala, a gente nasce com esse propósito específico, mas isso não quer dizer que amanhã ou depois a gente não tenha outros itens culturais dentro da rede, né? O Duda costuma dizer que sopa quente se come pelas beiradas, né? Então, a gente vai fazer um trabalho muito forte em cima disso, mas existem várias outras questões culturais que a Intelectus pode trazer depois de uma forma muito mais simplificada pelo próprio formato do app. Eu sempre digo, por exemplo, esses dias eu recebi uma ligação me pedindo dicas, cara, você já foi para Dubai, me passa algumas dicas de restaurante, de não sei o que, tal. Se a pessoa pesquisar na internet, ela vai achar, mas ela tem um gosto. Já foi para diversos restaurantes que eu já fui, já compartilhou da comida, já ficou em acomodação, já viajamos juntos, então ele sabe que provavelmente o que eu fiz lá em Dubai, se eu recomendasse para ele, né, que é esse conceito da rede social e não um TripAdvisor que vai te dar uma opinião de pessoas que você não conhece, digamos assim, é o que a rede pode trazer depois. Então eu sempre digo, a galera foi para Portugal agora, poxa, que restaurante será que o Wagner comeu? Será que ele gostou? O que ele achou? Pô, ele tem um gosto parecido comigo, saí para almoçar aqui umas 4 vezes com ele aqui, quando eu não gostei, ele também não gostou. Então, o que ele recomendaria, né? Então, a Intelectus vem para fazer isso, né? Hoje, sim, focado em filmes, séries, livros e artigos, né? Mas que você possa trazer conhecimento de pessoas que você admira, né? Então, assim, pessoas que estão no teu círculo social. Então, o que ele achou desse filme, né? Como que ele gostou? Que conteúdo é esse, né? Facilitar a descoberta de conteúdos culturais de uma maneira mais simples. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser pesquisar sobre um livro, eu não consigo ver o que os meus amigos acham desse livro. Então, a Intelectus nasce com isso. Poxa, olha aqui, nesse livro aqui, fulano, Beltrano deram nota 4. Cara, não vou nem perder tempo de ler, porque se eles não gostaram, não faz sentido. O que eles pontuaram bem? O que faz sentido que talvez vai fazer sentido para mim? Então, ele acaba servindo como um painel de inspiração também para leitura, para filme e para engajar esse hábito que hoje, muitas vezes, é difícil você achar por aí. Aqui um pouco dos valores do app, né? Enfim, cultura, seriedade, conhecimento, intelecto, multiplicação de experiência, que acho que todo mundo procura muito isso, né? E ser um agregador, um inspirador e um influenciador nesse mercado também, né? Aqui é uma questão de estudo para vocês entenderem. Na verdade, a gente diz que a Intelectus não possui concorrentes diretos, né? O que existe, por exemplo, parecido são redes que falam de conteúdos específicos, né? Por exemplo, o Scoob, aqui, que é books, inclusive, ao contrário, que ele fala sobre livros, mas você não tem esse conceito de rede social por trás disso, de saber o que as pessoas que são relevantes para você estão falando desse filme, né? Então, a Intellect vem com um conceito mais social, né? Filmes e séries, você tem algumas outras aplicações, mas não que tenha esse engajamento que a Intellectus tem, né? Isso aqui é uma frase que a gente, inclusive, é uma das primeiras frases do app, quando se abrir Intellectus, que a gente costuma falar que a Intellectus adora o Facebook, adora o Instagram, o TikTok, assim como todas as outras redes sociais, e incentiva que os usuários de todas elas continuem lá divulgando seus conteúdos e interagindo com os seguidores, como já fazem há muito tempo, né? E aqui na Intellectus, nós queremos que o usuário compartilhe apenas o seu conteúdo cultural, contribuindo para que, dessa forma, o aprimoramento do app em busca da evolução intelectual de todos, né? Eu acho que aí está o principal mote do app, de realmente a gente compartilhar conteúdo cultural, né? Eu sempre digo, eu tenho o hábito aqui, é um aplicativo que eu adoro, por exemplo, que é o 12 Minutos, né? Que eu escuto ele no mínimo, aí eu brinco, né? Eu leio no mínimo um livro por dia, né? Um resumo de um livro de 12 minutos, né? E quando esse conteúdo muito me interessa, as pessoas vê às vezes ouvindo, viajando, ouvindo no carro e tal, ele é audiobook também, mas quando tem algo que realmente agrada, normalmente a gente costuma compartilhar, né? Só que é muito difícil para as pessoas pegarem essa dica, porque ela fica na nuvem, digamos assim, né? Então, quando você tenta achar uma dica de alguém, poxa, o Wagner falou alguma coisa sobre aquele livro, talvez foi no Stories, já passou 24 horas, não tem um feed específico para falar. Se eu quiser desculpar, qual foi o filme que o Wagner me recomendou mesmo que eu tinha que ver, era sobre as redes sociais? Não lembro, então
essa informação fica perdida. Dentro da Intelectus, a gente vai centralizar essas informações, né? Então, aqui é parte das telas do app, né, o desenvolvimento do aplicativo. Para vocês entenderem aqui, é um pouquinho do visual do Intelectus, né? A gente sempre brinca, a gente não inventou a roda, né? Muitos dos estudos que a gente tentou fazer em ser um pouco mais diferente em termos de navegação, disso, daquilo, a gente chegou à conclusão que quase que o Wagner falou do McDonald's ali, que eles fizeram milhares e milhares de estudos para descobrir qual o melhor ponto. Então a gente fala, não vamos inventar a roda, vamos pegar o que já tem e melhorar, né? Melhorar a função principalmente. Então aqui, se olharem na tela, vão ver que tem uma questão para você fazer comentários e spoiler sobre áudio, né, que já tem na tecnologia do WhatsApp, mas nas redes sociais ainda não tem. Então, como a gente está falando de filme, é conseguir trazer isso para dentro do app, você fazer um comentário, poxa, acabei de assistir isso aqui, muito legal, enfim, traz as sinopses do filme, a questão da avaliação do mercado, faz uma busca entre os seus amigos para descobrir o que ele é. Isso aqui faz parte das salas de cinema, é um pouquinho do que o Clubhouse fez, né, de lançar uma sala para a gente fala para falar sobre um assunto específico, né? Então, Harry Potter, a pessoa cria a sala do Harry Potter, coloca os mediadores e aí as pessoas passam aqui para falar que são para os mais aficionados, seja por filme, por série, por livros, e aí você faz esses comentários através disso, né? A gente chama aqui, por exemplo, os stories de cartaz, né? O que está em cartaz para você, o que está em cartaz no cinema? O que você está vendo hoje? O que você está vendo? Então, a gente pegou muito do que já tem no mercado e trouxe para dentro do aplicativo, né? Então, aqui você tem a questão das integrações das suas redes sociais, né? E até mesmo do Netflix, Deezer, Spotify. Então, estamos trabalhando nessas integrações muito para te sugerir conteúdo, para sugerir conteúdo para o usuário, né? E aí entra a questão que foi onde a gente pensou em mudar algo do que já estava sendo projetado, que é sobre a monetização. Como que as redes sociais ganham dinheiro, né? Uma boa porcentagem disso é através de venda de anúncio, né? No caso da Intelectus, a gente já fez uma API para a venda de produtos, serviços, ingressos e afins, né? Como todo mundo sabe, a gente tem uma boa experiência através da venda de ingressos, então a gente está fazendo uma API um pouquinho diferente, não para ser um operador de ingresso, mas para fazer essa venda através do Intelectus também. Venda de livros, porque aí você tem um conteúdo muito mais focado em pessoa que está buscando esse conteúdo, e aí você tem uma sincronização a esse conteúdo muito mais fácil, né? Venda de assinaturas, aí que são parcerias com Netflix, Amazon, enfim, entre outros, e comercialização de algumas coisas que estão, né? E algumas formas de monetização que depois das conversas que a gente teve já foram sinalizadas. Por exemplo, eu vou ver uma palestra do Leandro Carnal, né? Então, ele tem um conteúdo lá em live exclusivo, ele cria uma sala para falar sobre isso, e ele pode vender através da Intelectus, ele vai poder vender assinatura e mentoria, né? Então, depois vocês vão entender um pouquinho do conceito Engage to Earn, que eu falei, que é navegue para ganhar. Então, os usuários ganham moedas, vão ganhar ITLC, por exemplo, vão ganhar moedas para navegar na rede social. Você vai pontuar conforme a entrega de conteúdo que você fizer, seja se você comentar, se você... Aí tem uma regra de pontuação lá dentro, e você pode usar essas moedas, inclusive, para comprar conteúdo das pessoas que estão lá. A gente meio que inverteu a regra de monetização que o próprio YouTube faz. O que o YouTube faz? O YouTube paga dinheiro para quem gera conteúdo, para as pessoas assistirem. Aqui, a gente está usando o conceito do Web 3.0, que é pagar para quem consome o conteúdo, né? Então, quando as empresas gastam com publicidade para que a publicidade chegue até você, ela está pagando para uma empresa, ela está pagando para o Facebook entregar o anúncio dela para o usuário, né? Então, seria quase que como dizer o seguinte, a pessoa que teria que pagar estaria pagando direto para você, como se o usuário estivesse ganhando para consumir aquele conteúdo. Então, esse é o principal conceito que a gente trouxe para a Web 3.0, e aí a gente trouxe algumas notícias de mercado, mas só para vocês terem ideia, deixa eu abrir aqui rapidinho, mas o próprio Facebook, lógico que é uma potência mundial, ele transaciona 27 bilhões de publicidade no trimestre, se eu não me engano. Então, o que a gente quer dizer, gente? Vamos pensar bem pequenininho aqui. Se pensasse em 1%, é muito dinheiro. Se pensasse em 0,01%, é muito dinheiro. Se pensasse 0,001%, também é muito dinheiro. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que parte
dessa receita gasta em publicidade ou gasta dentro do aplicativo, ela seja redistribuída para o usuário, né? Então, que é o conceito das redes descentralizadas do conceito de Web 3.0. Então, o usuário, né, no conceito dos jogos que a gente viu acontecendo, que é o jogue para ganhar, né? Enquanto as pessoas ganhavam dinheiro para ficar jogando o dia inteiro, o conceito é que a pessoa vai ganhar dinheiro utilizando o intelecto, né? Então, a notícia que eu trago para vocês, esse projeto, a gente lança ele aí, eu só preciso... em 30 dias nós estamos com a fase 1 do aplicativo pronta, né? Então, já estamos nos testes finais, aí evoluiu demais, em 30 dias a gente está com a fase 1 do aplicativo pronta, só estamos definindo as datas, porque assim como esse mercado extremamente especulativo das moedas, a gente precisa casar alguns lançamentos, né? Então, a ideia é fracionar os lançamentos, o Wagner até pode falar um pouquinho disso, acho que a gente separou em 6 steps, né? De fazer primeira fase, lançamento da moeda, lançamento do token, né? A pré-venda do token, faz a abertura do ICO, entrega o aplicativo, a primeira versão web em 30 dias, e aí vem fazendo as entregas para que, como o Elisier mesmo falou, esse mercado é extremamente especulativo. No caso da ITLC, tem algumas vantagens nesse projeto. Primeiro que é um projeto 100% nosso, a gente sabe que ele vai ser entregue, né? Inclusive, quando a gente, na semana que vem, a gente já começa a passar para os hitmakers o acesso com convite ainda, mas o acesso teste para a turma já navegar, já olhar o aplicativo, já começar a se familiarizar, publicar, gerar conteúdo, dar dicas ali, de repente, já nessa primeira fase. Mas mais do que isso, a gente garante uma rentabilidade baseado num número de usuários. Então, depois, acho que numa apresentação, e o Wagner está fazendo uma apresentação específica para isso, né, falando da valorização. Então, a gente separa uma parte do supply, inclusive para quando a rede social chegar em determinado número de usuários, todo mundo que tiver token na carteira, ele recebe uma bonificação em token, né? São algumas das estratégias que a gente acompanhou do mercado aí, para que as pessoas não liquidem moeda, para que não dê aquela pressão de baixa no mercado. Então, a gente pegou tudo isso que a gente está vendo nesse mercado, está trazendo essas estratégias para dentro de um produto nosso, onde a gente espera que tenha, embora seja uma moeda descentralizada, mas tenha um pouco mais de influência sobre isso. E mais do que isso, que aí cai no conceito do que eu falei sobre os tokens, sobre os utility tokens, né? Que imagina que toda publicidade gerada, então, o que acontece? Hoje a gente tem, por exemplo, 1.000 moedas e R$ 1.000 no pool de liquidez, né? Então, cada moeda vale R$ 1, mas imagina que toda publicidade gerada, parte do que é gerado em publicidade vai para o pool de liquidez, sem aumentar o número de moedas. Então, por exemplo, hoje a gente tem 1.000 moedas, amanhã a gente tem 2.000, hoje tem R$ 1.000 e 1.000 moedas, amanhã a gente tem R$ 2.000 aqui e as mesmas 1.000 moedas. O que acontece? A gente força uma valorização da moeda. Não vai dar mais para ver. A gente força uma valorização da moeda, né? Com que ela tem, fazendo com que ela passe a valer praticamente o valor que a publicidade vai gerando para que ela cresça nesse sentido. Então, chama de valorização lastreada. Exatamente, lastreada na própria publicidade. Então, o que acontece? Se amanhã a gente tem R$ 3.000, então a gente tem mais aí, teve mais receita de publicidade, a gente tem as mesmas 1.000 moedas e R$ 3.000, a moeda que valia 1 passa a valer 3. Então, a gente começa a dar uma origem e uma utilidade dentro do próprio app incrível para o aplicativo, porque o que acontece? Além disso, o usuário que está ganhando a moeda, não necessariamente ele vai liquidar, porque ele pode consumir conteúdo de outro usuário direto no aplicativo. Então, por exemplo, eu compro uma média aí sei lá, de 2 livros por mês. Eu não preciso mais tirar esse dinheiro do pool de liquidez para comprar o livro. Eu transfiro ele para o vendedor de livro, por exemplo, para o Wagner, né? E o Wagner está com essa moeda dentro do pool de liquidez também. Como o Wagner está vendo que essa moeda dele está valorizando, porque quanto mais é gasto dentro do aplicativo, mais ela valoriza, dificilmente ele vai querer liquidar, porque ele tem lá uma operação que ele tem uma rentabilidade X, que daqui a pouco vai ter uma rentabilidade mais flat, digamos, e ele vai conseguir analisar, poxa, está me dando uma rentabilidade de X por mês, não vai fazer sentido liquidar. Lógico que muita gente vai liquidar, né? Mas é mais falando no olhar grosseiro. Então, você faz uma valorização praticamente lastreada, como o Elisier falou, e faz com que as pessoas utilizem a moeda dentro da própria plataforma, que é o conceito da Web 3.0. Então, é um spoiler rápido, lógico, né, sobre isso. O Wagner está providenciando, inclusive, uma apresentação sobre os detalhes da Intelectus, para que ele fique mais claro, né? O projeto está bem evoluído, como a gente falou, em 30 dias a gente tem a primeira versão
já bem evoluída para estar utilizando. A gente já tem versões internas, né? Já está fazendo, esse aplicativo está sendo construído desde há uns 8 meses, mais ou menos. Então, a gente já vem fazendo. O que a gente decidiu renovar foi a questão de colocar esse conceito de Web 3.0, de colocar a tokenização dentro do app e colocar algo para que a gente acredite que engaje tanto quanto engajou as outras redes sociais. A gente fala, mas, cara, é uma moda, estão inventando moda. Se olhar o conceito de estratégia do TikTok, do Kawaii ou de algumas outras redes sociais, eles distribuíam dinheiro para que as pessoas baixassem o aplicativo, né? Então, a gente evoluiu um pouco, sim, no conceito de que a gente não quer só que a pessoa baixe, a gente quer que a pessoa use. E quanto mais ela usar, mais dinheiro de propaganda ali dentro, mais dinheiro distribuído para o usuário. Então, a plataforma cresce, a rentabilidade cresce de acordo com que as pessoas utilizam o aplicativo, né? É um pouco do conceito do airdrop que a gente falou, que é distribuir moedinhas para as pessoas que baixarem, que recomendarem, que indicarem o aplicativo, e aí a gente vira realmente uma rede que a gente chama descentralizada, girando essa economia dentro do app aí, fazendo com que todo mundo cresça junto com o aplicativo. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos vocês, aí espero ter contribuído aí no conceito, principalmente aí de tokens, NFTs, e dado um spoiler aí sobre Intelex, porque podem ter certeza que eu digo, esse é um projeto, é o nosso queridinho, porque é um projeto nosso, é um projeto que está na nossa mão, pelo menos fazer, entregar e fazer a coisa certa, né? Então, o que o mercado vai dizer dele, lógico que é uma grande surpresa, a gente espera fazer um grande trabalho, mas pelo menos a lição de casa a gente vai fazer, vai entregar, isso a gente pode ter certeza aí que tem tudo para ser uma revolução realmente, porque a gente já traz o conceito Web 3.0 para dentro do aplicativo. Magnão, obrigado. Tem essas palavras. Top demais. Presida, foi extraordinário. Eu tenho certeza que a gente vai precisar de outras segundas-feiras, né? Porque você fica falando, a gente fica viajando. Só lembrando aqui, Presida, uma coisa importante sobre as fases que está aqui. A primeira fase é o MVP, né? Que essa está quase pronto, né? Que é aquilo, alguns podem até chamar de beta, né? Mas é a primeira fase, isso, que a gente vai lançar. A segunda já é da versão web, a terceira para o Android, a quarta iOS, a quinta vem a fase da publicidade e aí a sexta da monetização. Cada uma dessas fases, consequentemente, gera um valuation para a moeda. Então, é muito legal, e uma das coisas que nós não podemos esquecer aqui é que hoje, só falando de dinheiro, né, presidente, já fica bem à vontade, no pré-sale, lá, na venda antecipada, a moeda vai ser lançada a 7 centavos. E a gente está comercializando essa moeda hoje a 5. Nós estamos falando aí de um ganho entre hoje e o ICO ali de 40%. Então, é alguma coisa para todo mundo aqui ficar muito ligado nisso. Você está comprando uma moeda 4 que vai ser lançada, você está comprando a 5 que vai ser lançada a 7. E lembrando ainda, né, de todos os benefícios, aí a vantagem de ser um hitmaker e você conversa com a pessoa que te convidou. Mas fala o seguinte, não pode perder essa oportunidade. Tudo aqui, o Anderson é o rei Midas da atualidade. Tudo aquilo que o cara coloca a mão gera dinheiro. Muitas das coisas que a gente fala assim, caramba, eu não entendo. O Anderson resolve vender meia e vira um negócio milionário, gente. E aí, de repente, ele chega e fala assim, não, tá vendo esse poke aí? Eu vou fazer. E vira um negócio milionário, é impressionante. Falo, é para nós, como eu falo, a gente esfrega o Anderson 3 vezes por dia, porque ele é um gênio mesmo. E tudo, né, principalmente quando a gente fala de cripto, ele estava intermediando. Ele estava vendo algumas coisas que estavam acontecendo, vou dar a palavra para o nosso 500K, ele estava intermediando. Mas o legal de tudo isso é que dá um conforto, dá uma tranquilidade, dá uma paz, dá uma certeza para a gente. Sabe, é como se o Anderson hoje fosse o maior auditor brasileiro de NFT. Eu lembro, Anderson, quando a gente falava das auditoria aqui, você é muito jovem, mas falava assim, essa aqui foi auditada pela Pricewaterhouse. A gente já falava, a Price auditou, então tá bom, eu não sei nem o que é, não sei nem falar o nome da empresa, mas vou comprar ações dessa empresa porque foi chancelada. E hoje o Anderson é esse auditor. É o cara que, quando olha as moedas, olha com carinho, olha o mercado, ele fala não para um monte de coisa, viu, gente? Só para vocês saberem. Tem muitos projetos que chegam até ele fala não. E aqueles que ele fala sim, muitos do que ele fala sim, eu falo assim, caramba, não entendi. Mas o Anderson falou sim. E isso é o suficiente para a gente tomar as decisões. Então, olha, não perca a oportunidade. Nós tivemos um case na semana passada do nosso 500K, porque ele elevou os padrões e aí está andando com outras pessoas, ele não fala mais menos, viu, presidente? Ele aprendeu, não fala mais menos,
ele não fala mais para mim fazer. Então, ele evoluiu muitos padrões, e é claro que por causa dessa evolução dele, né, lógico, eu vejo a humildade de falar que a iHit foi responsável por esse crescimento pessoal, e ele sempre fala isso, até se emociona quando ele fala, porque é bonita a história dele. E é claro que por causa dessa evolução, pessoas que muitas vezes só apontavam para o Anderson aqui lá, começaram a se aproximar dele. E a qualidade, sem menosprezar ninguém, tá bom? Mas o nível de pessoas que se aproximaram do Anderson, principalmente nos últimos 5 meses, foram pessoas que têm dinheiro, que têm sucesso naquilo que fazem. E falaram, Anderson, agora eu estou falando do shopping, tá bom? Anderson, o que você tem feito? O que acontece? E aí é legal que o Anderson fala assim, cara, eu colei no Anderson, que é o outro, o Anderson Almeida. Fala, mas por quê? Porque estão posicionados hoje no segmento que mais vai fazer milionários em menos tempo possível. E os caras falam, pô, eu quero saber um pouquinho disso. E o Sheik juntou alguns empresários no escritório e aí já saiu aí transações milionárias. Muitas das pessoas que lá estavam ficaram assim, de boca aberta, concordavam muitas vezes quando o nosso presidente Anderson falava, mas não estava entendendo nada. Concordavam, mas no final, e aí teve ali uns comes e bebes, sabe o que os caras falaram? Falaram o seguinte, não sei, mas se é o Anderson Almeida, eu estou dentro. E saiu parcerias legais, isso é muito legal. Então você que está aqui hoje, não perca a oportunidade, fale com orgulho, fale com prazer, fale com convicção de que ITLC, por causa do intelecto, está legal? É, sem sombra de dúvida, a melhor oportunidade que as pessoas terem de estarem associadas a um aplicativo extraordinário, a uma rede social, que, olha, eu falo com todo carinho assim, que vai dar um banho em tudo aquilo que tem e vai fazer com que pessoas ganhem dinheiro numa velocidade extraordinária. Não perca essa oportunidade, tá bom? E aí eu passo a palavra para o nosso 500K, vem fazendo um trabalho incrível, eu sempre cobro ele, TLC é maravilhoso. Intelectos, misericórdia, dá gelado na barriga, mas pelo amor de Deus, não pare de vender BioHit, Hit Menu e Hit Service, tá bom? Porque os boletos chegam. Anderson Sheik. Eu ia dizer uma coisa antes do Anderson falar rapidinho. Tinha que botar um nível das pessoas atingirem vendendo a Hit Menu e Hit Service para depois comercializar a moeda. Vou apanhar agora. Quem sabe, vai para o escopo. Ô, Eliezer, ô Anderson, sem te interromper, eu até vi uma pergunta, acho, do Vinícius ali. Inclusive, a gente não falou do nível, mas principalmente de conhecimento, Eliezer, sobre isso, e a gente criou aí, a gente não falou ainda, mas é porque não saíram as ilustrações, mas nós estamos criando, acho que só os diamantes sabem aí, mas os NFTs da HIT, né? Então, é uma coleção de NFTs e parte para fazer venda e ganhar os benefícios, inclusive, dos tokens, das moedas, a pessoa ter o NFT para, inclusive, ela se especializar nesse conteúdo. Então, as pessoas que tiverem o NFT da HIT vão, principalmente, ter uma sala de sinais, provavelmente você vai fazer parte aí, sobre bastante estudo e conceito sobre isso, né? Como a gente disse, não é todo mundo que vai querer trabalhar ou estar introduzido nesse mercado, né? Então a HIT continua, né, nas suas ferramentas, enfim, com o seu propósito, mas lembrando que o propósito da HIT é trazer as pessoas para o meio digital, né, o máximo de pessoas para o meio digital. E vejo sim uma oportunidade da gente criar um grande número de revendedores dos tokens NFTs e desse mercado digital, porque eu digo eu mesmo como usuário da internet, é muito complexo criar uma carteira na MetaMask, importar a rede, fazer não sei o quê. Então, a gente tem uma oportunidade de venda gigante de muita gente que quer estar inserido nesse mercado e não sabe por onde começar. É voltar para o porta a porta de antigamente, né, da consultoria, por um empresário ali que tem o seu comércio, que está ali, que não faz a mínima ideia do que é metaverso, do que é não sei o que, mas quer estar inserido nesse mercado, e a HIT, sim, vai poder proporcionar para que essas pessoas estejam inseridas também nesse mercado, né? Então, eu falo muito do caso XP, que é um exemplo disso, que a XP começou a ganhar notoriedade quando elas começaram a ensinar as pessoas a investirem na bolsa, né? Eu lembro que eu fui nos 2, 3 cursos, acho que gratuitos da XP, aprender sobre investimento de bolsa, né? No terceiro que eu saí de lá, eu falei, cara, eu vou pegar aqui R$1.000 e vou colocar nesse negócio, porque não é possível, né? Então, é mais ou menos o que a HIT quer fazer, e o NFT da HIT, aí só para complementar, nasce com esse intuito de sim ter uma série de benefícios, mas de que a pessoa se especialize um pouco mais nesse mercado aí, que não necessariamente vai ser o mercado que o Hitmaker como um todo vai falar. Anderson Schopp, a palavra está com você. Fala, presida, fala, pessoal, muito boa noite aí, obrigado, Vagnão, pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho. Só para frisar, tá, pessoal, o Vagnão falou ali 5 e 7 centavos, referente ao dólar, tá?
5 e 7 centavos de dólar. Só para deixar bem claro aí, que amanhã depois a galera escuta e a gente sabe como é que é, né? Então, é que nós, europeus, nós, americanos, só falamos em dólar, né? E para tranquilizar também, Wagner, eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar, como o Anderson falou, de carteira MetaMask, de explicar um pouquinho. Nós vamos criar os tutoriais, eu me prontifiquei de fazer, de coração mesmo, vou fazer os tutoriais de como criar carteira, como vai ser transacionada a moeda, vocês podem ficar bem tranquilo. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? E eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Cara, vai fazer um ano que eu estou na Henrique. Vai fazer um ano que eu estou agarrado do lado desse cara aí, que se chama Anderson Almeida. O Vagnão, depois que pegou a gestão. O Zé Maria. Cara, eu não saio de dentro da empresa. E vocês podem ter certeza. É só dedicação, pessoal. Assim como tem que se dedicar para vender uma BioHit por R$2.000 e mudar de vida e ter tudo que está tendo e acontecendo tudo que está acontecendo, você vai ter que fazer a mesma coisa com o Intelectus sobre o ITLC. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar. Pô, nós temos hoje todas as ferramentas na mão, nós temos as pessoas certas do nosso lado, só que muitas das vezes a gente não faz. A gente quer as coisas tudo no colo. A gente quer que alguém pegue nós pela mão e faça o negócio. Pessoal, dedicação. Nós estamos no primeiro momento. Imagina lá atrás, quando falaram do Bitcoin. Se a gente tivesse essa informação como a gente está tendo hoje, do Intelectus, do ITLC, como a gente ainda tem, sim, o potencial gigantesco de vender BioHit, de vender as ferramentas da HIT. Então, cara, eu vou pedir de coração, se dedica, escuta, presta bem atenção em tudo que você ouviu hoje, tudo que esse gigante falou. Eu falo para ele que ele é um ET que tem que ser estudado pela NASA. Tenho liberdade de falar isso aqui. Cara, o cara só pensa em nós, é como ele fala lá no vídeo. Se constrói-se um grande time, e esse grande time construirá uma grande empresa. E a gente vê que não é diferente. Olha quantos meses a gente está aqui, segunda, quarta, sexta, Wagner, café com o CEO e tudo mais. Cara, vamos se dedicar, vamos vestir a camisa dessa empresa que realmente veio para revolucionar. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Mal começou a começar. Muito obrigado, Vagnão. Beijo no coração de vocês e que Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Parabéns, Sheik. Olha, como o Sheik falou, nós começamos. Graças a Deus, começamos bem. Tudo isso que aconteceu na pandemia foi para... A gente não sabe o que acontece. Ainda teve gente que sofreu com pandemia, a gente sofreu alguma coisa, mas estamos aqui hoje. Tudo o que aconteceu, aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje, na frente de um gigante, um nome posicionado. Poucas pessoas sabem dar valor, né? Eu falo que se o Anderson fosse americano, todas as pessoas estariam falando, citando, não sei o quê. E ele é brasileiro e está aqui, e a gente tem que admirar, tem que respeitar. Então, Anderson, a gente só pode agradecer a Deus pela sua vida, né? Pedir a Deus, continue te abençoando, dando sabedoria, e continue você com esse coração generoso, porque tudo aquilo que você faz, você sempre fala isso, né? Wagner, o esquema é contribuir. Ele sempre fala, quanto que a gente tem aí? Tem X%, distribui tudo. O Anderson sempre fala isso, distribui. Só para fazer um parênteses rapidinho, a gente está brifando o evento, a nossa convenção, né, que nós teremos. Eu falo assim, presidente, nós vamos vender por tanto. Ele falou, tudo que tiver aí, gasta. Falei, como assim, Anderson? Eu não quero saber. Entrou dinheiro, gasta com brinde, gasta com evento, gasta com chocolate, com sorvete, com tudo. Então é impressionante o seu coração. A gente fica muito feliz de fazer parte da sua empresa, tá bom? Porque sabe que você está construindo algo que com certeza nossos tataranetos lembrarão do que foi construído aqui. E nós, o Hitmaker, não pode perder essa oportunidade. Então, eu quero parabenizar os diamantes que já se anteciparam, né? O Sheik, o vovô, em especial o Giba. O Giba tem um negócio muito legal, né? Quero quarta-feira, eu vou te usar bastante para isso, Giba. Giba posicionado aqui, não gosto de dar spoiler, né? Mas o que o Giba tem feito com o NFT, o que foi? Não gosto de dar spoiler, mas que o Giba tem feito aí com o ITLC, eu deixo para quarta-feira, tá bom? Parabéns, Sheik, Giba. Cadu, sim, vai estar gravado, disponibilizo para você, Cadu Machado, antes da gente mandar ali, sem os cortes, sem as edições certinhas. Tiago Carneiro, sempre com a gente aqui. Neto Padilha, Tiago Carneiro está aqui, Diego Colsani, todos os nossos diamantes, Vovô Digital, Jonas Colato, muito obrigado pela presença. Passamos um pouco de horário mais uma vez, presida. A gente te ama. Quero agradecer e parabenizar todas as pessoas. Nós amamos vocês. Lembrando que quarta-feira, às 20h45, apresentação de negócio. E para as pessoas que têm revendedores,
amanhã, 9 horas da manhã, treinamento para as pessoas que querem vender os produtos e serviços da iHit, ok? Que tenham uma excelente noite, nós amamos vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, pessoal!